Deus abençoe a todos. É muito bom nos reunirmos como igreja. Muito bom ver o seu rosto, ainda que não por completo. E é muito bom também que seja desse jeito, porque isso mostra o nosso respeito, né, a tudo que tem acontecido. Dentro dos limites que nós podemos atuar, nós fazemos, mas temos que ter esse cuidado, esse zelo, né? Um pela vida do outro. Nós fomos reclassificados aí para a fase vermelha. E esses 3 minutos de oração que nós fizemos aqui com o pastor Edgar, esses 3 minutinhos, eles já valeram por todas as postagens que talvez você tenha feito, outros, ou você daqui, ou você que estava em casa, tenha acompanhado. Valeu por todas as postagens, as das mais bem intencionadas, até as mais críticas, sarcásticas e venenosas, que tem me entristecido muito, aliás, quando eu vejo as redes sociais. Então, se você se enquadra nesse perfil, eu quero que você considere aí, como cristão, substituir talvez as suas postagens por minutos de oração, que é isso que vai fazer a diferença realmente. Tá bom? Eu não estou desconsiderando as postagens, mas eu estou dizendo que às vezes a gente se preocupa muito com o que as pessoas pensam da gente, ou com o que a gente quer que as pessoas pensem, que a gente pensa ou diga, quando na verdade é Deus que deveria ouvir isso tudo. Não é verdade? Então pensa nisso, pratique isso. Nós vamos começar uma nova série, e eu gosto muito quando nós trazemos aqui séries que expõem textos bíblicos na íntegra. É óbvio que todas as mensagens, todas as séries, elas são extraídas de textos bíblicos. Mas nesse caso aqui, a série em Colossenses me atrai muito por ser direto ali, versículo por versículo. E, óbvio, todo o texto bíblico é rico, é edificante. E essa carta aqui não é diferente. Ela é muito prática, muito atual. Então nós vamos considerar nos próximos 3 meses? 3 meses, que bênção. 4 capítulos desta carta, tá bom? Então, vamos juntos nessa jornada aí, e se você puder também, já vai aí durante a semana. Não sei se você tem o hábito, né, de fazer o devocional, espero que tenha. Né? A devocional é esse tempo com Deus, diário, onde você vai até as Escrituras. Talvez você já tenha um plano de leitura, ou algum guia, como pão diário, mas se você puder, seria bom que ou acrescentasse ou substituísse pela leitura na carta aos Colossenses, para já ir se inteirando com as nossas séries. Então isso vai ser produtivo para o seu crescimento, para você também ser bênção na vida de outros. Os PGs vão se reunir e certamente muitos deles irão seguir também o estudo, aplicando, aprofundando, compartilhando também daquilo que aprenderam com essa carta. Então eu quero olhar com vocês nessa manhã um pouco dessa questão mais introdutória. Nós vamos começar, obviamente, a partir do capítulo 1, verso 1. Então, projetando aí o tema que nós escolhemos para essa manhã, a dedicação dos Colossenses. Essa é uma igreja que é elogiada pelo apóstolo Paulo, que é o autor da carta. Ele escreve junto com Timóteo, nós vamos ver isso já no primeiro versículo, tá bom? Paulo se apresenta ali como apóstolo, você pode perceber ali no verso 1, ok? Nós vamos depois ler até o 14, mas só para vocês entenderem, Paulo, ele, apesar de ter fundado algumas igrejas, nesse caso da igreja de Colossos, os colossenses são as pessoas que moram na cidade de Colossos.
Paulo nunca visitou, Paulo não conhecia aquelas pessoas pessoalmente, não foi ele quem começou ali a igreja, mas ela sim é fruto do ministério dele também, de pessoas que ouviram a sua pregação. E ele então se sente na autoridade como apóstolo, por isso que ele enfatiza no começo da carta, ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus, porque isso dava peso, né, para o que ele viria a falar, autoridade também, diante daquelas pessoas que mesmo não o conhecendo, sabiam obviamente quem ele era, e entendiam também o seu chamado apostólico. E ele fala que ele não é apóstolo porque alguma pessoa quis que ele fosse, nem por desejo próprio, no sentido de, nem por força humana, mas ele é apóstolo pela vontade de Deus. E ele diz que escreve juntamente com o irmão Timóteo. Timóteo era um grande discípulo de Paulo, pastor de uma grande cidade próxima ali a Colossos, cidade de Éfeso. E Timóteo também, junto com Paulo, claro que Paulo é o principal redator aqui, mas provavelmente, talvez Timóteo aqui fosse aquele que, enquanto Paulo falava, ele escrevia, ajudava nesse sentido, né? Estava junto com Paulo, então, no momento em que ele escreveu essa carta, e Paulo escreve essa carta na prisão, tá ok? Nós vamos chegar lá, mas só para vocês entenderem esse comecinho, porque que ele se apresenta, então, de maneira proposital, intencional, como apóstolo pela vontade de Deus. E ele está dizendo que vai escrever junto com Timóteo, no versículo 2, aos santos e fiéis irmãos que estão em Colossos. Essa é uma qualidade, uma característica muito importante que Paulo ressalta aqui, enquadrando essas pessoas daquela igreja, apesar de ser uma igreja naquele momento considerada até pequena, uma igreja de aproximadamente 50, 60 pessoas, que se reuniam numa casa. Então, quando a gente olha para as escrituras, né, é interessante perceber isso, né, o valor dessa reunião em pequenos grupos, né? Carta aos Colossos, nós pensamos, a igreja em Colossenses, em Colossos, aos Colossenses. A gente pensa num grande prédio, às vezes vem na nossa mente, né? Aquele lugar assim como esse, ou outros lugares mais pomposos, com toda uma estrutura de alvenaria e tudo mais. Não era assim, tá bom? Nesse caso aqui, era uma igreja que se reunia na casa de um homem, de uma pessoa, tá bom? Na casa de Filemon, provavelmente. Mas que casa é essa, hein, pastor? Mais ou menos 50, 60 pessoas, né? Nós já tivemos alguns PGs aqui que chegaram perto disso, né? Aí multiplicou, né, Rei? Mas começou ali com 10, 12, daqui a pouco estava com 40, né? Amém por isso. Mas essas casas naquela época eram como em alguns lugares ainda no interior existe, né? Você tem a casa da matriarca ali, e um grande terreno, uma gleba, em volta dela os filhos vão casando e constituindo suas casas. Alguém deve conhecer lugares assim, né? Onde tem a matriarca ali, em volta dela, os filhos, os netos e até bisnetos construindo naquela gleba de terra que um dia o pai comprou, e eles ficam ali. E ali naquele terrenão, ali no quintalzão, reúne em grandes festas a família inteira, com mais de 50 pessoas até. Então era mais ou menos o caso aqui, quando fala na casa, não é necessariamente num cômodo ali, num quartinho, não. Era talvez ali num grande espaço onde essa família morava, tá ok? Na casa ali de Filemon. Mas vamos ver um pouquinho desses aspectos introdutórios relacionados à cidade, né, ao momento histórico e à igreja dos Colossenses, tá bom? Eu não sei, não está muito visível aí, mas vocês podem perceber aqui, ó, a pequena cidade de Colossos. Isso, ela ficava numa rota única, tá bom? Que vinha lá do mar, num caminho em direção à Europa. E esse, pode voltar ali? Aqui tem um mapa mundi. Então, toda essa região aqui é uma península conhecida como Ásia Menor. E Colossos é um pedacinho dentro dessa península, uma cidadezinha, tá bom? Hoje,
no mundo atual, esse pedaço, essa península, existe um país ali chamado Turquia, que pega uma parte, interessante, a Turquia pega uma parte da Europa e essa pequena parte da Ásia Menor. E Colossos, você vê que aqui, a primeira cidade aqui é Éfeso, é a cidade grande, portuária aqui, né? Éfeso está aqui, ó. Para vocês daqui, então, está por aqui, deixa eu ver, aqui, ó, Éfeso. E nesse caminho, uma estrada única aqui, no caminho vocês vão chegar a duas grandes cidades também, Hierápolis e Laodiceia, até Colossos, caminho aqui, nesse sentido aqui, para a Europa, Grécia e tudo mais. Muito bem. Se vocês forem comigo até Atos 19, versículo 10, ali vai falar como provavelmente o evangelho chegou até aquela cidade, né? Fruto do ministério do apóstolo Paulo. Então, rapidamente, nós vamos tomar um tempo aqui, porque é a primeira mensagem para vocês se inteirarem a respeito do contexto desta carta. Contexto histórico, social. Muito bem. 19:10 de Atos, na verdade, se eu pegar desde lá, vamos pegar lá do 8, né? Vai dizer que Paulo entra, então, quando Paulo estava pregando lá em Éfeso, né? Na sua estadia lá em Éfeso, Atos capítulo 19, no verso 8, diz que assim que Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava aos efésios, né, abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas, versículo 9, como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho com C maiúsculo, né? Ou seja, dos cristãos, diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, tá bom? Então, nós chegamos agora no versículo 10, onde vai dizer que, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Então, provavelmente, por conta ou por ocasião dessa estadia de Paulo em Éfeso e da pregação dele, e por 2 anos estar ali discipulando, treinando, preparando obreiros, essas pessoas saíram pela Ásia. E provavelmente um deles, né, foi nós vamos ver depois ali, o Epáfras, que era o líder, aquele que provavelmente então começou ali aquela obra evangelizadora em Colossos. Epáfras era vamos dizer assim, o pastor da igreja lá, né, o grande líder. E ele era conhecido de Paulo, né, e dava relatos também para Paulo sobre a situação lá. E essa igreja, então, começa na casa de Filemon, sob a liderança de Epáfras, que provavelmente foi um desses treinados por Paulo ali, depois tendo sido enviado, ou natural até da cidade lá, tendo levado o evangelho para aquele lugar. Paulo não chegou até lá, mas o ministério dele sim, por meio desses discípulos, tá bom? Que ele formou ali nessa escola de Tirano. Muito bem. Falando um pouquinho dessa cidade. Se nós voltarmos aí, vamos pegar aqui o ponto de partida 5 séculos antes de Cristo, começaram ali naquela região batalhas históricas, né? Em cima daquela região como um todo. Aquele lugar começou a interessar, começou a brilhar os olhos do mundo da época. E aí aparece no cenário, então, primeiro os persas. Inclusive, Xerxes é um personagem que é relatado num filme muito conhecido, né, chamado 300, no caso ali, estrelado, quem atua nesse papel é um brasileiro, Rodrigo Santoro, né? Ele faz o papel do Xerxes, nessa época da história, onde os persas vêm para invadir a Europa, especialmente ali a Grécia, e o caminho que eles fazem qual é? Exatamente esse. Então, Xerxes passa por aquela rota, e uma das cidades que
vamos dizer assim, invadida por eles, é Colossos. Já começa a sofrer uma cidade até então rica e poderosa, mas a partir desse momento, com a chegada desses inimigos, né, Colossos começa a sofrer os prejuízos. Inclusive tem relato de que Xerxes estacionou ali por uma semana, antes de continuar o seu avanço em direção à Grécia, né? E é isso que acontece com os persas. Então Colossos já sofre ali, né, nessa época do 5º século antes de Cristo, essa invasão dos persas. E já começa a perder força. Aí mais para frente, a Grécia dá o troco. Então Alexandre o Grande, ele vai fazer o caminho inverso. E Alexandre, vocês, quem conhece a história, sabe que o seu poderio era enorme e ele, com estratégia espetaculares, ele conquista o mundo da época em 3 anos. E ele faz o caminho inverso, e lá vai de novo Colossos sofrer as pedradas. E vai minando a sua força também ali. Quando chega na época do Império Romano, essa cidade de Colossos já não é mais a mesma. Ela já é uma cidade fraca. A única coisa que resta para eles ali é a produção de uma lã, que eles trabalham bem a questão de tingi-la com uma tinta avermelhada, que inclusive é a tinta que dá o nome à cidade. Essa tinta chamava-se Colossai. E essa tinta, então, dessa lã é o que fazia a cidade ainda ter algum tipo de prestígio, né? E mantinha a sua sobrevivência no cenário ali, né? A cultura dessa lã tingida. Mas ela já, além de tudo, né, fraca, perdendo o seu prestígio. Alguns filósofos vão falar a respeito dela, né? Chegaram a citá-la como uma cidade proeminente, mas ela perdeu essa força quando chega o Império Romano. E, para piorar a situação, no ano 60, acontece um terremoto ali naquela região. Colossos é vítima disso e a cidade é destruída. Sobram ali naquela cidade alguns fazendeiros pequenos, criadores de ovelha, né, no meio de alguma ou outra montanha. Ano 1100, aí a coisa termina de piorar, né, porque você tem a invasão dos otomanos, eles tomam aquela cidade, no caso os árabes, né? E o que resta ali, se você for hoje lá, na Turquia, dizem que vai ter ali uma plaquinha indicando o caminho para essa cidade chamada Colossos, e quando você passa por aquele portal, a única coisa que você vai ver ali hoje são 3 montanhas. 3 montanhas. Aquilo ali é o que está... ao que foi reduzida a cidade de Colossos, tá bom? Então, só para entender um pouquinho, né, de como chegou nesse ponto aí, e a carta, então, é escrita nesse momento onde a cidade já não tem mais prestígio. Então, tem ali poucas pessoas, poucos fazendeiros, mas uma igreja é instituída ali. E o apóstolo Paulo, o que acontece com ele? Nessa época que ele está ali em Éfeso, então há um tumulto, e ele é preso. E ali nessa prisão, chega um camarada ali que é preso juntamente com ele, chamado Onésimo. Esse Onésimo foi preso porque ele roubou o seu senhor. Então ele estava ali, algemado junto com Paulo, né, nas cadeias ali, e ele começa a falar para Paulo, provavelmente, de como estava a situação nessa igreja, o que estava acontecendo ali na igreja, dos problemas que aconteciam ali. Basicamente, ele vai falar de 2 grupos que estavam se filtrando na igreja. O primeiro grupo, isso aqui em linhas gerais, tá bom? Isso depois vai ser pregado com mais detalhes, por exemplo, nesse caso aqui dos problemas da igreja, no capítulo 2 da carta. O primeiro grupo é um grupo de judeus fugitivos, né? Eles foram perseguidos pelos romanos e foram expulsos de Jerusalém, esse grupo de judeus. E eles saem, então, fugidos de Jerusalém e vão parar lá, vão chegar ali em Colossos.
mais ou menos 50 anos antes da carta ter sido escrita. E esse grupo chega ali, esses judeus, trazendo obviamente, né, todas as suas crenças judaicas, e basicamente é um grupo de legalistas, gente que vivia pela lei, com base na lei, que entendia que a lei era um fim em si mesma. Então esse grupo traz esse tipo de heresia para a igreja de Colossos. Em linhas gerais é isso. É um grupo que é extremamente zeloso da lei, mas coloca a lei acima do próprio Senhor Jesus, como sendo mais importante. Que se você não cumprir certas regras, não importa o que Jesus tenha feito, você não vai para o céu, você não pode ser considerado um filho de Deus, aceito no reino de Deus. Então é um grupo que tem essa dificuldade, né, em relação ao amor. Falta amor para essa turma, são os legalistas. E é interessante perceber que esse tipo de gente, né, esse tipo de espírito legalista ainda impera nos dias de hoje em algumas igrejas, né, em alguns grupos. Infelizmente tem muita gente assim. Muita gente só que vive com base no que pode e o que não pode. Como se a Bíblia fosse um checklist, né, de regras, isso faz, isso não faz. E acaba colocando o peso da lei em cima das pessoas nos dias de hoje. Claro que esse grupo tem o seu lado positivo. Nós temos que nos submeter a regras. Hoje nós estamos aqui com todas as limitações porque existem algumas regras que nós temos que obedecer. Isso demonstra amor também. O problema é quando você transforma a regra no fim em si mesma. Se você não fizer tal coisa, Deus não vai te aceitar e fica julgando o outro que não faz, do jeito que você acha que tem que ser feito. E o pior não é só ter uma regra que é habilitada, né, pelas Escrituras. O problema é acrescentar a isso um monte de regra pessoal, humana, limitada, né, por causa do seu, né, da sua maneira de interpretar, né, ou para que você realmente se destaque, né, e querendo mostrar que você tem condições, você pode. Aliás, um grande problema, né, de muitas igrejas e dessa doutrina falsa é colocar no homem o mérito da sua salvação, como se ao cumprir essas regras ele se tornasse então digno de ser aceito como um filho de Deus, como alguém que de fato conquistou por mérito um pedaço seu no céu. E julga aqueles que não conseguem fazer o mesmo. A lei veio exatamente para isso, o contrário, mostrar que o homem é incapaz de agradar a Deus pelo cumprimento da lei. Ele não consegue. A lei veio para mostrar para o homem o quanto ele é falho, o quanto ele é corrompido, o quanto ele é incapaz de chegar até Deus por mérito próprio, por suas próprias obras. Mas esse tipo de gente dizia o contrário. Não, você tem que cumprir a lei, senão você não chega. E aí tem um outro extremo. Paulo é informado de um outro grupo, um grupo dos espirituais, entre aspas. Essa turma que já entendia que a vida com Deus era uma vida zen, totalmente mística. Então eles buscavam a Deus, né, com uma intenção assim de... É como se para chegar até Deus você tivesse alguns degraus na espiritualidade que tivesse que subir. O sacrifício de Jesus foi talvez ali o primeiro degrau, a porta de entrada para esse mundo, mas você teria que, com uma busca cada vez mais frenética, né, uma busca transcendental, no sentido de... como é que eu vou dizer? Quando você usa o seu corpo para isso, quando você chora demais, quando você se emociona demais, enfim, toda uma capa, né? Toda uma mostragem externa, isso muito parecido com o legalismo, só que do outro lado, né? Então, quanto mais você se emociona, quanto mais você busca por si só, no fundo do seu coração, o que importa para Deus, na verdade, é o que está lá no seu coração. Não necessariamente o que você faz com o seu corpo, né? O que Deus vai olhar mesmo é a sua intenção de adoração. Então esse pessoal ia muito para esse lado do oba-oba,
né? E aí tem aquela questão de culto com os anjos. Eles se achavam pessoas que eles diziam que eles tinham uma comunhão maior com Deus, porque eles oravam muito, buscavam muito esse momento onde eles recebiam dos próprios anjos orientações de como se deveria agir, se conduzir. Mas o fato é que o camarada ele tinha esse momento onde ele saía praticamente do seu corpo, se emocionava e tudo mais, mas quando ele voltava para a realidade, a vida dele não dava o testemunho que Deus exige de nós. Ele não cuidava, por exemplo, para ele não importava se ele, pegando um exemplo como se fosse nos dias de hoje, né? Se ele saiu do culto emocionado, chorando, né, todo arrepiado, mas aí ele parava ali na esquina e enchia a cara de cachaça, ou então saía da igreja com a namorada e ia para o motel, coisa desse tipo. Porque Deus não está preocupado com as coisas que eu faço, Ele está preocupado com o meu coração, com a minha intenção. Então esse pessoal aí, que buscava esse conhecimento, eles são chamados de gnósticos, porque a palavra gnose vem de conhecimento, mas esse conhecimento místico, exclusivista, como se eu tenho a senha do acesso exclusivo a Deus pela minha espiritualidade. Eu até entendo que o que Jesus fez foi legal, mas não é suficiente, porque aquilo ali faz você parar no primeiro degrau, mas você precisa buscar uma espiritualidade, né, maior. Então, o sacrifício de Jesus não é suficiente para isso. Isso é uma busca, isso é uma entrega, isso é uma coisa de coração. Só o sacrifício dele não garante nada. Então, os dois lados desmereciam o sacrifício de Cristo, insultavam o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo. Por isso, o grande tema dessa carta é mostrar para esses irmãos da igreja que Jesus é o cabeça de todos. Ele é mais importante, ele é o primeiro e o único, ele é o Senhor. E não deve concorrer nem com a questão da lei e nem com a questão dos anjos ou qualquer outro espírito, né, ou sensação que desmereça o sacrifício que ele fez. Então, alguns dos problemas estão relatados ali nesses textos, e esses problemas eles vão misturar esses dois lados, esses dois extremos, do legalismo e do gnosticismo, né? Olha só comigo ali, versos 4, 8 e 16 do capítulo 2, vocês entenderem um pouquinho dos problemas ali que Paulo vai corrigir. Paulo vai dizer assim: digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Paulo vai falar dessa turma do gogó, né, que gostava de colocar um monte de regra, faz e não faz, e Paulo está chamando isso de palavras capciosas. No verso 8 ele fala: tenha cuidado para que ninguém vos torne presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição de homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e aqui são os demônios, e não de acordo com Cristo. Paulo está dizendo, não se deixe levar por essa conversinha de filósofo, que nada tem a ver com a verdade. Na verdade, são pessoas induzidas por demônios, espíritos demoníacos, pensamentos e filosofias demoníacas, que nada tem a ver com a verdade de Cristo. E ele vai falar ainda no verso 16. Assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias, de festa, de lua nova ou de sábados. E aqui muito característico desse pessoal aí dos judeus, trazendo esses aspectos do judaísmo para dentro da igreja cristã. De observar dias e festas e datas, como se você não cumprisse aquilo, você estava fora do plano de salvação. Então Paulo vai escrever a carta exatamente para corrigir isso. Então, ele conversa com esse Onésimo. Esse Onésimo ele é exortado a se retratar com o seu dono, Filemon. Então, quando Paulo envia Onésimo de volta para Colossos, envia para Filemon, Paulo então faz uma carta, que é a carta que vocês têm nas Escrituras, chamada Filemon, carta de Paulo a Filemon. Qual é a intenção dessa carta? Onésimo estaria indo então com outro discípulo de Paulo chamado Tíquico. Ele sai ali daquela cidade de Éfeso, para mim, porque outros vão dizer que ele escreveu em Roma, né? Há uma dúvida em cima disso aí, mas eu acredito que ele escreveu essa carta em Éfeso, na prisão em Éfeso, não em Roma. Por quê?
Porque, primeiro ele fala que ele escreve em cadeias. Em Roma, a prisão dele era domiciliar. Paulo não estava em cadeias, não estava com algema. Prisão domiciliar. Em Roma ele estava de boa, vamos dizer assim, né? E outra, ele está com gente junto com ele. E a prisão domiciliar pode ser, né? Que ele tivesse com mais gente lá, mas é mais provável que ele ficou em Éfeso assim. Que ele tem gente até algemada junto com ele, lado a lado ali, no caso Onésimo. Tá? Por isso eu acredito que foi em Éfeso. E aí ele manda esse Onésimo, junto com Tico, levar 2 cartas. Uma para o próprio Filemon, se retratando, né, mostrando o seu arrependimento. Paulo pedindo que Filemon aceitasse Onésimo de volta, porque ele estava arrependido e tudo mais. E uma outra carta que é levada para a igreja. Lida para a igreja e também deveria ser lida nas regiões, em Laodiceia, Hierápolis. Né? Assim como também ele mandou, vocês vão ver isso no último capítulo, ele manda também carta para outros lugares, pede que leia também para os colossenses, para tentar, né, exortar e corrigir essas falhas, esses problemas. E também elogiar os irmãos, que é onde nós vamos entrar agora. Tá? Vamos ler aí os versículos de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Isso é muito importante aqui, nós vamos ver depois. E por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Isso também é muito importante, porque aqui ele já está, ao mesmo tempo que ele está fazendo um elogio, ele está combatendo a heresia. Porque ele está falando, vocês ouviram o Evangelho e entenderam. Entenderam o quê? É um conhecimento místico? Não, entenderam a graça de Deus, né? Com base no quê? Na verdade. Ele vai falar isso aqui, ó. Desde que ouvistes e entendeste a graça de Deus, na verdade. A verdade aqui é sinônimo de palavra, de escritura. Não de sensação. Não de qualquer coisa que alguém acha que ouviu, de experiência que teve e acrescentou as palavras de Jesus. Isso não vale. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, falando do líder da igreja, Epáfras, responsável então por essa instrução. E a palavra instruído aí, no original, é uma palavra que deu nome ao que nós chamamos hoje de discipulado. A palavra ali é a raiz do termo discipulado. Então vocês foram discipulados por Epáfras, tá bom? Nosso amado conservo, e a palavra conservo aí também, no original, fala a respeito de diácono, diácono de Deus. É o líder que Deus escolheu para servir aquela igreja, tá bom? E quanto a vós outros, fiel ministro de Deus. Na verdade, desculpe, a palavra ministro é que traz a ideia de diácono, tá bom? O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Você percebe como é forte a questão da oração aqui? Como isso é latente. Paulo fala que está orando e fala, desde o dia em que eu ouvi, eu estou orando por vocês. E Paulo vai fazer essa oração, então, que começa aqui no 9 e ela vai transbordar até para lá do capítulo 2, falando do que ele pede para Deus em relação a essa igreja. Ele vai dizer assim, eu não cesso de orar por vós e de pedir o quê? Que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Isso era necessário porque eles estavam sofrendo com aquelas heresias.
E qual é a maneira de você combater o erro? Conhecendo ainda mais o que é verdade. Então, meus irmãos, nós esperamos como pastores, como irmãos, que a igreja de Jesus seja apegada à palavra, que busque transbordar no conhecimento. Por quê? Para não ser levado por qualquer vento de doutrina. A gente fica agradecido quando os irmãos nos elogiam e falam, puxa, pastor, que bom ouvir o senhor tal. Mas cuidado, porque às vezes falam assim, eu confio no pastor Paulo, no Edgar, no Rogério, ou em qualquer outro que suba aqui para pregar. E às vezes, o que ele falar está valendo. Não. O que a Bíblia fala é que é a verdade. E nós somos falhos. Então eu peço, por favor, que vocês examinem as Escrituras. Leiam a palavra, se aprofundem nela. Procurem transbordar no conhecimento. Tem gente, talvez até pastor, infelizmente, que não quer isso da sua igreja, não deseja isso. Porque se a igreja transbordar no conhecimento, vai pegar no pé dele quando ele falar alguma bobagem. É ou não é? Não é assim? Às vezes eu percebo, eu não sou, assim, não fui um aluno, né, daqueles primeiro lugar no vestibular tal, mas a gente conhece um pouquinho de português, matemática. E quem é professor aqui, de escola, né, escola secular aí, pode ser primário, até faculdade, sabe como é que é isso. Às vezes o professor também se engana, né? E eu acompanhando agora no online, o professor, ele é mais policiado, né? Porque você está ali do lado, a gente começa a aula com o Heitor ali, 7h30, vai até às 11h20. Às vezes eu durmo, às vezes ele dorme, não tem problema, mas a gente vai junto, né? Mas tem hora que eu pego a professora falando uns negócios que eu fico pensando assim, mas não é bem assim. É uma coisa rara, tá? Mas já cacei algumas vezes a professora falando umas coisas assim que, acho que não, isso não é, ou não é, né, eu poderia explicar melhor que ela. Mas por quê? Porque um dia eu conheci, porque eu estudei. Então, claro, eu não vou também ser indelicado de interromper a professora e falar, não, professora, a senhora está errada. Porque se ela estivesse lá na sala de aula com eles, eu não estaria lá para... Né? Então, meu papel ali é ajudar e, às vezes, quando pode, se for o caso, dar um toque ali mais geral. Né? Se for necessário, manda até no particular, lá no grupo dela. Mas, assim, você percebe a importância de conhecer? Por quê? Porque você pode, no bom sentido, fazer uma crítica. Você pode ajudar, pode contribuir. Ainda mais quando se trata da verdade de Deus. Então, por favor, igreja, essa é a nossa oração por vocês também, né? Que vocês transbordem. Não se contentem com migalhas. A Bíblia está aí no nosso país para você estudar. E Paulo elogia esses irmãos, né? Nós vamos ver isso aqui pela fé, ou seja, porque eles buscavam conhecer a palavra. E pede que vocês transbordem na verdade. De pleno conhecimento da vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, porque não adianta você apenas lidar com a verdade de maneira seca, porque aí você vai acabar ofendendo pessoas, você vai acabar se gabando, vai cair para aquele lado do legalismo, achar que só você tem a verdade, né, e quem não faz está perdido, né? É do diabo ou coisa do tipo, você não tem aquela sabedoria e entendimento para, né, para acompanhar, para perdoar, para aconselhar, né, com paciência, ele vai falar sobre isso também, né? Longanimidade, esperar, ver mudanças, ajudar, se colocar à disposição e não só ficar naquela posição, naquela postura de julgamento, porque você conhece e ele não. A fim de quê? De viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, porque é isso que Deus quer. O resultado disso, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. E ele vai dizer aqui no finalzinho desse parágrafo, fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E essa também é uma jogadinha de palavras interessante,
porque esse pessoal se gabava muito de participar do culto com os anjos, essa espiritualidade mística, né? E Paulo fala, vocês já têm uma parte, né, da herança com os santos na luz. Provavelmente ele está se referindo aí a esse momento da eternidade, na glorificação, junto com os anjos. Nós estaremos celebrando com eles. Mas nós não somos nem maiores nem menores, não seremos nem maiores nem menores nesse sentido. Tá? Então não temos que ficar buscando esse tipo de experiência, ou querendo colocar essa experiência, esses momentos de enganosos, né? Porque muitas pessoas vão falar assim, não, mas eu vi tal coisa, eu estava orando e tal coisa, né, aconteceu, eu comecei a falar coisas, eu comecei a ver coisas, e a Bíblia está dizendo assim, para que isso? Qual é o resultado disso? O que você quer dizer com isso? Que você é mais espiritual que o outro que não fez, que não foi, que não foi lá no monte e não viu a sarça ardendo, como você viu, que não teve aquela experiência que você teve? E saiba de uma coisa, experiência pessoal não é maior do que princípio bíblico. Uma pessoa pode chegar para você falando que teve N experiências com Deus. Se aquilo não tiver com base na palavra, então você tem que rejeitar. E mesmo que teve, né, aquilo não invalida um princípio bíblico. Não invalida. Né? Voltando lá para o texto, para a gente terminar aquele pedacinho, de versos 13 e 14, a base de tudo aí, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, como nós podemos resumir esse primeiro parágrafo aqui de 1 a 14? Na dedicação dos filipenses, dedicação dos colossenses, ela era evidenciada nesse tripé. Primeiro, na fé pela palavra, ou através da palavra. A fé que eles tinham estava alicerçada na palavra. Você percebe isso especialmente nos versos 4 a 7. Eu quero só trazer aqui um detalhe importante. Olha que interessante quando ele fala que ouviu falar da fé, né? E ele fala no versículo 5, da qual ouvistes, né, falando da fé, da esperança, do amor, ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. Tem uma corrente filosófica, seja lá o que for aí, doutrinária, ministerial, que prega o seguinte: se você der um pedaço de pão para alguém lá fora, para um pobre, você levou o Evangelho para ela. Se você der uma roupa para quem está passando frio, ali você está pregando o Evangelho para aquela alma. Né? Enfim, se você alimenta o pobre, você está mostrando o Evangelho para aquela pessoa. E aí vão se embasar numa frase de Francisco de Assis, que dizia assim, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Desculpe, Francisco de Assis, mas está errado. O Evangelho só é pregado quando você abre a boca. O verdadeiro Evangelho, ele vem por meio da proclamação da pessoa e da obra de Jesus. Dar comida, roupa, ou qualquer tipo de assistência, isso é fruto de uma vida transformada pelo Evangelho, mas isso por si só não é o Evangelho. Uma pessoa não vai para o céu porque foi bem alimentada somente. Uma pessoa não vai ser transportada do império das trevas para o reino da luz só porque alguém a assistiu com amor, com carinho, com cuidado, mas não falou de Cristo para ela. Não abriu a boca para proclamar. Então não se deixe enganar por isso. Essas coisas são ótimas, mas elas não são por si só o Evangelho. O Evangelho é o poder de Cristo, o Cristo que foi morto, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras. Como é que vem a salvação? Por meio da pregação. Boca.
tem que falar. Né? O evangelho só é pregado quando você abre a boca. Um gesto não é pregar o evangelho. Um gesto é fruto de uma vida transformada pelo evangelho, como testemunho. Mas ajudar um pobre ou um necessitado ou qualquer coisa, pela ajuda, não leva ninguém para o céu. Não leva ninguém para o céu. Então ele vai dizer, a fé que vocês têm pela palavra veio do evangelho da verdade. O evangelho da verdade, que chegou até vocês e frutificou por todo mundo. Esse evangelho que foi pregado, foi falado. Foi falado. Não foi comido, não foi vestido, foi pregado, foi falado. Tá? Entenda isso. É esse evangelho que frutificou, e essa ideia de frutificar, né, Paulo dá uma cutucada aqui um pouco na cultura dos romanos, que essa questão de dar fruto é uma maneira de mostrar submissão ao imperador, cuidando das suas lavouras e depois produzindo para distribuir, né, para ele pegar a parte que cabia a ele, né, dos impostos e tudo mais, ou seja, uma maneira de submeter, né, de se dedicar ao império, fazendo com que as suas colheitas frutificassem. Então Paulo está dizendo aqui, o evangelho fez frutificar. O evangelho é uma maneira de mostrar o quanto vocês agradam a Deus e estão dedicados a Ele, por meio da pregação. Porque o que agrada a Deus é quando você realmente fala de Jesus e um pecador se converte. Isso é fruto. É isso que o nosso grande imperador, o nosso Deus, o cabeça de todos, espera de nós. Que proclame o evangelho. É Ele que vai dar fruto. É Ele que vai mostrar o verdadeiro fruto. Tá? E ele vai voltar a repetir essa ideia de ouvir, né? No final do verso 6. Assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes, então, alguém falou, e conhecestes a graça de Deus na verdade. Não essa historinha que estão contando aí dos legalistas ou dos gnósticos. A palavra da verdade. Tá bom? A dedicação dos colossenses também se evidenciava no amor. Então, na fé, pela palavra, e no amor às pessoas. A dedicação deles em transformar todo esse conhecimento que vinha por meio do evangelho em atos de amor, atos de serviço, obras, né? Dedicação no trabalho, mão na massa, em favor das pessoas. Inclusive por aqueles que estavam distorcendo. Eles não chegavam expulsando com os pés no peito da galera, não. Eles tinham amor. Eles tinham amor por essas pessoas. Eles são elogiados por isso. Tá bom? O verso 4 vai falar desse amor, né? Vai falar desse amor que tendes por todos os santos. E no verso 7 vai falar que eles aprenderam isso com Epáfras, né? Que também era um amado conservo. E no versículo 8 fala que ele também nos contou, o próprio Epáfras foi testemunha e relatou o amor que eles tinham no Espírito. De novo, um amor com base na verdade. Um amor que não deixa de exortar, que não deixa de apontar o erro, mas que não descarta a pessoa na primeira falha dela, que não se coloca na superioridade, nem porque você conhece e cumpre regras, e nem porque você tem experiências espirituais que o outro não tem. Você ama com base na verdade. O tempo está bem corrido aqui, mas a ideia é essa, no verso 10, né? Oramos para que vocês possam viver de maneira digna do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento. Essa ideia de viver de modo digno é uma ideia que reflete diretamente esse aspecto do amor. Nós estamos hoje aqui limitados, mas nós não vamos, por mais que talvez tem pessoas que estão em casa achando que nós estamos aqui exagerando, mas nós estamos seguindo os protocolos, estamos submetidos à lei, sim, cumprindo as regras, por amor, tá? Então, nós temos que tomar esse cuidado, irmãos. Não temos nem que assumir, pensando agora nessa questão da pandemia, nem de assumir a postura de quem está em casa, nesse momento, achando que eles são mais espirituais, porque estão se resguardando. E o pior não é isso, é criticar quem está aqui.
E também não temos que cometer o erro do outro lado, achando que nós é que somos mais espirituais porque estamos aqui, por causa de Deus, enfrentando até os perigos, né? E eles são folgados, que estão em casa, não são crentes de verdade, porque é muito cômodo. Está entendendo como um de um lado deixa de amar e o outro também? Temos que orar uns pelos outros, a coisa está ruim para todo mundo. E o que nós queremos e deveremos querer é a mesma coisa, né? Que o Evangelho seja pregado, Jesus seja conhecido, independente das circunstâncias e apesar delas. E até aproveitar das circunstâncias para que Jesus seja proclamado. E a nossa vida demonstre-se esse amor, esse respeito, esse cuidado um pelo outro. Não é hora de ficar quem está aqui julgando quem está em casa julgando quem está aqui. Isso não é cristianismo. Temos que orar mais, amar como Jesus amou. E finalmente, a dedicação dos colossenses se evidenciava pela esperança nas provações. Esses irmãos estavam sofrendo pressão. Não bastava a pressão do próprio império dominante da época, que sempre foi uma pressão tremenda para os cristãos, nesse caso específico os romanos. Ainda tinha essa pressão dos dois lados extremos. Os judeus, com a pressão do legalismo, e os gnósticos, com essa pressão de uma espiritualidade vazia, apenas mística, né? Desconsiderando a obediência. Olha, tem um lado positivo também, você buscar Deus. Deus não proíbe emoções no culto, né? Isso faz parte da adoração. O problema é exatamente essa maneira irresponsável de buscar o relacionamento com Deus, que o que importa é o coração. Aí vem para a igreja, chora, se emociona, sai daqui e vai fazer tudo errado. Lá em casa é um inferno, não tem testemunho. Não está nem aí com o que as pessoas pensam, o que importa é o que Deus vê no meu coração. Não, importa sim. Um tem que cuidar do outro, seu testemunho, minha vida, a sua vida é problema meu sim. E a minha é sua. Porque nós somos um corpo, do qual o cabeça é Cristo, o Senhor, e é a Ele que nós temos que adorar, é a Ele que nós temos que seguir e obedecer. E as pessoas têm que ver em nós o reflexo dEle. Não é da minha vida cuido eu. Quem tem que cuidar da sua vida é Jesus, a palavra, e eu sou responsável por isso, porque eu sou membro do mesmo corpo. Nós somos a igreja de Jesus. Paulo se importava com isso. E esses irmãos estavam sofrendo, mas tinham uma boa atitude. Por quê? Porque eles sabiam da esperança, a esperança que eles tinham. Em quem estava essa esperança? E por que eles estavam fazendo o que estavam fazendo? Por causa de quem? Né? E esses textos vão ressaltar isso, para a gente terminar. O verso 4 ele fala, né, dessa esperança que está reservada no céu. Vocês não precisam ficar buscando nada místico, nada, né, antes do tempo. Isso já está reservado. É por causa desse Jesus que vocês estão aí sofrendo. Jesus também sofreu. Então, não entra nessa de que crente não sofre, porque esse não é o recado da Bíblia. A palavra da verdade nos diz que nós, de fato, se você quer ser discípulo, tem que carregar a cruz, negar a si mesmo. Por que você faz isso? Por causa da esperança que está reservada. Porque Jesus já prometeu que um dia, né, isso tudo vai passar. Ele vai enxugar do rosto toda lágrima. Enquanto nós estamos aqui, nós labutamos, perseveramos, sofremos sim, somos perseguidos sim, mas por quê? Por causa da esperança que temos. E essa esperança é baseada na fé pela palavra da verdade, porque Jesus também viveu dessa forma. Versos 11 a 14, é maravilhoso que ele vai dizer que nós somos fortalecidos com vigor, segundo o poder da glória, para que com alegria tenhamos toda perseverança e paciência, ou longanimidade, né? Essa ideia da perseverança está mais ligada às situações, e a longanimidade mais ligada a sujeito. Né? Ou seja, você precisa de perseverança para lidar com as circunstâncias, e a longanimidade é para lidar com pessoas. Então eles demonstravam essas duas características, né? A perseverança, porque a situação não estava fácil,
Mas eles continuavam servindo a Deus com alegria, e a alegria redundava em ação de graça, em gratidão. A verdadeira alegria, porque vem da verdade, conhecendo que o próprio Senhor passou por isso. Então nós temos que nos alegrar quando nós sofremos aquilo que o próprio Mestre sofreu. Quando nós refletimos na nossa vida aquilo que o próprio Mestre, o cabeça, refletiu. Quando por causa dele eu sou injuriado. Isso tem que me trazer essa alegria, por quê? Porque é assim que tem que ser, ele falou que seria assim. E se está acontecendo desse jeito, é porque eu estou fazendo como ele pediu para fazer, porque eu estou em obediência. Ser cristão não é fácil, não é moleza. Né? Então a perseverança vem nisso, de entender essas circunstâncias desfavoráveis, essa perseguição, esse sofrimento, como com alegria e com gratidão. Por quê? Isso provém da verdade. E a longanimidade é para lidar com os opositores. Irmãos que talvez sejam fracos, ou que estão começando a entender, ou que por algum motivo, né, talvez se desviaram ali e estão tendo dificuldades de aceitar algumas verdades, estão descambando para lados perigosos. Nós temos que ter paciência com essas pessoas, longanimidade, investir nele. Deus não descarta ninguém. A pessoa é disciplinada, ela tem que ser exortada, mas eu não posso deixar de ter amor, paciência, né? E lidar com ela como lidaria com um filho. Como lidaria com um filho. Então, mais longanimidade. Essa característica da fé cristã com base na verdade. Onde eu olho as situações desfavoráveis e ainda assim eu agradeço a Deus. Por quê? Porque eu sei que é a vontade de Deus que a gente suporte isso com paciência, com perseverança. Jesus passou por isso, a igreja vai passar por isso, como está passando agora. Então, resumindo, ele vai terminar no versículo 13 dizendo, e isso aqui é a base de tudo: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa ideia de transportar, ela fala de alguém que foi arrancado de um lugar e plantado em outro. Mas também fala daquela ideia de você, por meio da verdade, convencer outros do erro. A ideia de que agora o pensamento das trevas foi substituído pelo pensamento do reino de Deus. E isso tem que ter acontecido com você, meu irmão. Foi isso que Jesus fez por você. Ele te deu uma nova mente, a mente de Cristo. Então essa ideia de transportar não é só tirar do inferno e mandar para o céu, mas é mudar a sua cabeça, a sua cosmovisão. Agora, em Cristo, você tem que pensar de maneira diferente, e isso tem que te levar a viver de maneira diferente para dar fruto para Ele e por Ele. É isso que Paulo vai falar nessa carta, porque Ele, é apenas Ele, principalmente e somente a Ele, que importa a adoração, a submissão. A fé repousada no passado, o amor que trabalha no presente, a esperança que olha para o futuro. Eles podem ser considerados como causas eficientes, materiais e finais, respectivamente, da vida espiritual. Esse tripé que move a igreja, que caracteriza a igreja, que é a essência da igreja de Jesus. A fé pela palavra, o amor pelas pessoas e a esperança no meio das provações. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida desta igreja, pelo exemplo deles, que não só nos anima, mas nos orienta também de como nós podemos e devemos viver para o teu agrado. Primeiramente, com base na fé que vem da palavra, da verdade. O verdadeiro entendimento vem dali. Então, que a gente, de maneira prática, busque conhecer mais a Bíblia, não só na leitura, mas na obediência a ela. Deixar de fazer aquilo que ela pede e exige que não façamos e começar a substituir isso por práticas que adorem e glorifiquem o teu nome. É a ideia do despojar e revestir que o próprio apóstolo Paulo vai falar mais à frente aos Colossenses. Que a gente também entenda, Pai, que isso deve redundar ou resultar no amor prático às pessoas, servindo, colocando o interesse dos outros acima dos nossos, como o Senhor mesmo fez, amando de verdade. E amar é dar, amar é agir, é decidir agir em favor do próximo. E finalmente, Pai, suportando
com alegria e com gratidão as provações por causa da esperança que nos está reservada, que o Senhor nos prometeu e não vai falhar. Essa atitude esteja nos nossos corações e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.